Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Um menor foi apreendido por hora no estado de São Paulo nos 4 primeiros meses deste ano. E um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que 22% dos menores infratores são reincidentes. O menino de 12 anos, na porta da delegacia, é suspeito de roubar a moto de uma mulher. E essa não é a primeira passagem dele pela polícia. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a abril deste ano, um menor foi apreendido por hora no estado de São Paulo. Mas nem todos acabam cumprindo medidas socioeducativas na Fundação Casa. Hoje, quase 5.000 menores estão internados na instituição. O número de reincidentes chama a atenção e revela a dificuldade para reinserir esses adolescentes à sociedade. 22% dos infratores apreendidos já passaram pelo sistema mais de uma vez. Este barbeiro, hoje com 25 anos, e que não quer mostrar o rosto por receio de sofrer preconceito, se considera uma exceção. Ele começou a praticar assaltos aos 13 anos. É uma mistura de adrenalina, você não pensa em ninguém, né? Nem nas pessoas que te amam ali, sua família, nem nas vítimas, de ninguém, né? Ter aquele dinheiro fácil de poder luxar, esbanjar. Foram 4 passagens pela Fundação Casa. Ao todo, ficou 3 anos e 8 meses na instituição. Nesse período, pensou em abandonar o crime, mas não conseguiu. O meu objetivo era ganhar muito dinheiro, ficar rico no crime. Um levantamento do Jornal da Record mostra que 95% dos internos da Fundação Casa são do sexo masculino. Quase 35% têm 17 anos e 3,7% estão internados por crimes que resultaram em morte da vítima. Os dados foram obtidos através da Lei de Acesso à Informação. Para a pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é importante que os jovens tenham oportunidades quando saem do sistema. Falta acreditar nesses adolescentes. Muitas vezes eles não ganham as oportunidades que deveriam ter na reinserção já em liberdade, porque o empregador não quer um adolescente que teve uma passagem pela Fundação Casa, porque a escola não aceita de bom grado esse adolescente no ambiente escolar. E isso vai minando todas as possibilidades de ele, de fato, se reintegrar socialmente. De acordo com a Fundação Casa, o índice de reincidência tem apresentado quedas consecutivas desde 2020. A instituição afirma que faz parcerias com as prefeituras para ajudar na reinserção dos menores infratores. O jovem que entrevistamos conseguiu mudar de vida. Hoje, ele dá palestras para os internos da Fundação que passam pelo que ele já viveu. Enquanto esteve na Fundação Casa, aprendeu uma profissão e é dela que sobrevive atualmente. Mas os irmãos não tiveram o mesmo destino. O mais velho está preso e o mais novo morreu em confronto com a polícia. E esse sofrimento tocou muito meu coração. Meu futuro é crescer, cara, eu penso grande. Ajudar bastante pessoas, inclusive adolescentes. Eu tenho o objetivo de salvar muitas vidas assim, como salvar a minha vida também. Veja agora outros destaques do dia. Ciclone deixa pelo menos 11 mortos no Rio Grande do Sul. Centenas de moradores estão desabrigados. Barco de pesca naufraga com 8 pessoas a bordo no litoral catarinense. Frio extremo causa a morte de mais de 1.000 cabeças de gado em Mato Grosso do Sul. Joe Biden lança campanha de reeleição e comete gafe em discurso. God save the Queen, man. Ilha perto de Nova York vira refúgio da maior metrópole americana. Oferecimento Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. Dezenas de moradores de um condomínio na Grande São Paulo foram vítimas de uma empresa que ofereceu a instalação de vidros e não prestou serviço. O prejuízo passa dos R$300 mil. Não cumprir o combinado é uma das principais reclamações feitas na Secretaria Nacional do Consumidor. O momento tão esperado de pegar as chaves do novo apartamento acabou em frustração. O planejamento da reforma foi iniciado há mais de um ano, mas até agora pouco andou. O motivo? Falta dinheiro. A Gabriela contratou uma empresa para diversas instalações no imóvel, mas desde fevereiro não tem resposta nenhuma. Tu liga, manda mensagem, ele não responde. A empresa foi indicada por um outro morador que teve o serviço realizado.
No condomínio onde a Gabriela mora, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, cerca de 70 vizinhos foram enganados pela mesma empresa especializada na instalação de vidros em sacadas. Muitos chegaram a transferir o valor total do serviço, que nunca foi realizado. Para a Érica, o representante da empresa disse que daria um bom desconto para pagamento à vista. Ela depositou mais de R$ 10.500, mas o serviço não foi feito. É desesperador. Quando eu descobri assim, que eu fui passada para trás, eu chorei muito. E ainda choro, porque você olha e fala assim, você trabalhou, eu trabalhei. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, a segunda maior queixa de clientes é sobre serviço não fornecido. Só perde para quem tem dificuldade de receber um reembolso. A recomendação é sempre fazer uma busca sobre a credibilidade da empresa, mesmo que o cliente tenha recebido uma boa indicação. Na dúvida, para se proteger, exija um contrato de prestação de serviço. Quando se tem um contrato formal, ou seja, um contrato escrito, a parte, ou melhor, as partes, elas estão ali com os seus direitos e deveres preservados. O proprietário da empresa que sumiu sem prestar o serviço também não respondeu à nossa produção. Os moradores se reuniram no condomínio para entrar com uma ação coletiva. A maioria já registrou o caso na polícia. As vítimas calculam que o prejuízo total tenha passado de R$ 300 mil. Dinheiro que não vai ter volta. Não tem como eu recuperar. Para eu recuperar, eles têm que devolver e eles não vão devolver, porque eles pegaram de muita gente. Subiu para 11 o número de mortos no Rio Grande do Sul depois de uma passagem de um ciclone. Uma das vítimas é um bebê de 4 meses. 15 pessoas seguem desaparecidas. Moradores que perderam as casas estão abrigados em um ginásio onde recebem doações e atendimento médico. De cima, a dimensão dos estragos fica mais evidente. Ruas viraram rios e as casas ficaram ilhadas. O ciclone extratropical atingiu 41 municípios gaúchos e deixou quase 3.000 pessoas desabrigadas ou desalojadas. Segundo a Defesa Civil, os desaparecidos podem estar soterrados ou em hospitais, ainda sem contato com a família. Também há pontos de bloqueio em rodovias. 350 pessoas foram acolhidas neste ginásio, na região metropolitana de Porto Alegre. Além de atendimento médico, elas recebem doações. Aqui, começam a planejar uma nova vida para depois do temporal. Eu queria ir para casa hoje, mas não tem como, né? Tudo molhado. Ontem nós saímos, estava por aqui assim de água. Nós saímos, estava tudo molhado, tudo alagado, tudo alagado. Animais de estimação também podem ficar junto com as famílias no abrigo. Hoje, o governador do estado visitou regiões afetadas pelo ciclone. A gente pretende aí também, muito rapidamente, poder aportar algum recurso para que essas famílias possam recompor aí minimamente as condições de dignidade para poder voltar às suas casas. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, estiveram no ginásio transformado em abrigo e prometeram agilidade na liberação de recursos. À medida que os planos vão ficando prontos, entrando no sistema, a gente tem condições de aprovar sumariamente e repassar os recursos para a prefeitura. O ginásio fica aberto 24 horas para doações de mantimentos e agasalhos. Bens materiais a gente conquista de novo, o que a gente não conquista é a vida. Já duram quase 24 horas as buscas pelo barco pesqueiro que naufragou na costa de Santa Catarina com 8 tripulantes a bordo. Até agora, ninguém foi resgatado. Ondas altas e tempo ruim. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram parte da tripulação preparando as iscas de pesca. As imagens teriam sido gravadas pouco antes do naufrágio. O mar agitado era consequência do ciclone que atingiu o sul do Brasil nos últimos dias. A Marinha já havia emitido um alerta de ressaca para a região. Ainda na noite de sexta-feira, um pedido de apoio foi lançado pelo rádio. Embarcações que navegam na área, procurar, avistar, assistir e informar. Capitania dos Portos, câmbio. A embarcação partiu de Itajaí a cerca de 80 quilômetros de Florianópolis no meio da semana.
De acordo com o último sinal emitido pelo sistema de rastreamento, o barco estava a 40 quilômetros de Garopaba, praia que fica ao sul da capital, Florianópolis. Mas outras informações indicam que a embarcação se deslocou para o alto mar e naufragou a 160 quilômetros da costa. O navio de patrulha da Marinha foi enviado para buscas no local. A Capitania dos Portos e a Força Aérea Brasileira também ajudam na tentativa de encontrar sobreviventes. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina chegou a divulgar que ajudaria nas buscas, mas alegou falta de capacidade técnica, já que as operações acontecem em alto mar. Os nomes e idades dos tripulantes não foram informados pelos responsáveis do barco, o Safadi Seife. O que se sabe é que a embarcação fazia pesca de peixes nobres em alto mar. A Capitania dos Portos vai abrir inquérito para investigar as possíveis causas e os responsáveis pelo naufrágio, mas não informou se havia irregularidades na embarcação. Uma tromba d'água se formou em uma praia no estado americano da Flórida. 2 pessoas ficaram feridas. Um vídeo mostra o momento em que o fenômeno sai do mar e invade a praia. Assustados, os banhistas tentam fugir. Segundo autoridades, 2 pessoas tiveram que ser levadas a um hospital com ferimentos leves. Elas foram atingidas por objetos lançados pelo vento. Os incêndios em comunidades têm crescido nos grandes centros do país. Só no estado de São Paulo foram quase 2 por dia esse ano. E as ligações clandestinas de energia elétrica estão entre as principais causas desse tipo de acidente. Basta uma faísca e rapidamente o fogo se espalha pelas casas. 200 famílias perderam quase tudo depois de um incêndio semana passada numa comunidade de Osasco, na Grande São Paulo. Conseguimos sair com as crianças. Eu consegui salvar meus animais, mas outras crianças, outras famílias não conseguiram. A origem do fogo ainda não foi esclarecida, mas uma das hipóteses é de sobrecarga em instalações clandestinas com cabos de energia e de transmissão de dados, os chamados gatos. Segundo especialistas, essas gambiarras aparecem entre as principais causas de incêndio em comunidades. Isso não passa por um sistema, não passa por um relógio, não passa por dispositivos de segurança, como, por exemplo, fusíveis, que as casas mais antigas ainda têm, né? Disjuntores e os DRs. Esses dispositivos, eles desarmam, por exemplo, num curto-circuito, numa sobrecarga de energia. Essas moradias que improvisaram não têm esse dispositivo. Vai direto para dentro da moradia e quando você tem uma sobrecarga de energia, o fio aquece, pega fogo e acaba ocorrendo os incêndios, né? Esse tipo de incidente cresce a cada ano em São Paulo. Entre 2018 e 2022, foram mais de 3.500 incêndios em comunidades do estado. E neste ano, segundo o Corpo de Bombeiros, foram 276 só até maio, média de 55 por mês. Com a adoção de práticas muitas vezes simples, mas importantes, é possível prevenir alguns acidentes. Não fazer utilização de vela, não fazer utilização de líquidos combustíveis para improvisos dentro da residência, não fazer uso de improviso da energia elétrica, os gatos, né, as gambiarras. Quando se sai de casa, desliga a energia, né, pelo menos as luzes de dentro de casa, fecha o gás sempre tem que estar para o lado de fora quando se trata de botijão. Quando ele é encanado, também existe um dispositivo que deve ser fechado. Não deixar o famoso T com mais de uma tomada, mais de um equipamento conectado à energia. Quem mora nas comunidades atingidas pelo fogo e não tem para onde ir, quer apenas uma nova chance. Recomeçar, né? Não só eu, como todo mundo da comunidade, precisando de ajuda, de apoio. Somos as vítimas, né, de tudo. Um casal que havia sido sequestrado na última quinta-feira no município de Catalão, sudeste de Goiás, foi encontrado em um cativeiro na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. A polícia localizou as vítimas porque os carros delas foram recuperados. Os condutores dos veículos roubados também acabaram presos. A Polícia Civil de Minas Gerais realizou uma ação para desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. A operação aconteceu em Belo Horizonte, em Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais, e Foz do Iguaçu, no Paraná. A polícia apreendeu documentos, além de rádios comunicadores e 2 veículos.
O corpo do menino Tiago, de 2 anos, foi enterrado neste sábado em Londrina, no Paraná. O garoto foi encontrado morto às margens de um rio 1 semana após desaparecer em um parque desativado. A mãe e o padrasto disseram às autoridades que a criança sumiu depois de ser colocada no banco traseiro do carro quando deixavam o local. A família só deu falta da criança depois de percorrer alguns quilômetros com o veículo. Hoje foram divulgadas imagens do momento do acidente entre um ônibus e um trem em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas. Boa noite, Adriana Rezende. Qual que é o estado de saúde dos feridos? Boa noite, Renata, Fara. 2 deles tiveram ferimentos leves e não chegaram a ser hospitalizados. Outros 5 receberam atendimento e já tiveram alta. O acidente foi ontem à noite. A imagem de uma câmera de segurança mostra que o ônibus arranca depois de uma passageira embarcar. Mais à frente, o ônibus é atingido pelo trem. Várias pessoas correm na direção do acidente. O veículo chega a ser arrastado enquanto o maquinista não consegue parar. A professora Giovana Anjos estava na calçada, foi atingida e morreu no local. A Supervia, responsável pela circulação dos trens, afirma que o ônibus atravessou uma passagem clandestina. Já a empresa responsável pelo coletivo diz que o itinerário estava autorizado e que não havia sinalização sonora no local. Fara, Renata. Obrigada, Adriana. O estado de São Paulo concentra a maioria das mortes por febre maculosa no país este ano. Foram 9 registros. Na região metropolitana, 11 casos suspeitos estão sendo monitorados. Os municípios de Santo André, no ABC Paulista, e Guararema, na Grande São Paulo, estão em alerta. Cada um tem 3 pessoas em observação com suspeita de febre maculosa. Em Carapicuíba, na região metropolitana, um paciente com sintomas está sendo acompanhado. Nenhum dos 7 monitorados esteve na festa do dia 27 de maio, na Fazenda Santa Margarida, em Campinas. Lá, diversas pessoas foram contaminadas pela febre maculosa. Aqui em Santa Isabel, também na região metropolitana, 4 pessoas estão sendo monitoradas com sintomas de febre maculosa. 2 delas estão internadas neste hospital. Uma mulher de 45 anos e um homem de 21. Todas as pessoas trabalharam na festa de Campinas. Amostras de sangue foram enviadas ao Instituto Adolfo Lutz para exames. Segundo a Secretaria de Saúde de Santa Isabel, os pacientes estão em situação estável e tomando antibióticos. A febre maculosa não é transmitida de pessoa para pessoa, mas somente pela picada do carrapato estrela infectado por uma bactéria. Segundo essa médica, há outras regiões de São Paulo consideradas de risco. Uma pessoa que pega febre maculosa, por exemplo, igual aconteceu nessa festa, né, na região de Campinas, não existe a possibilidade, se ela foi internada ou tratada aqui na capital, por exemplo, em São Paulo, dela trazer a febre maculosa e causar novos casos aqui em São Paulo. Então, casos que acontecem em cidades diferentes, né, é justamente porque você tem focos ali de carrapato estrela contaminado, né, que é o principal carrapato que transmite, nessas diferentes regiões. Os principais sintomas da febre maculosa são dor de cabeça, dor no corpo, além de manchas vermelhas na pele. A Secretaria da Saúde de São Paulo alerta as pessoas que estiveram em eventos na fazenda em Campinas que procurem um médico imediatamente, caso tenham esses sintomas. A febre maculosa tem alto risco de morte. Por isso, deve ser tratada de forma precoce. E se evoluiu com febre, dor de cabeça, dor no corpo, nos 14 dias após ter frequentado alguma dessas regiões, que são regiões de maior risco de pegar a febre maculosa, procurar o atendimento médico e sinalizar para o profissional da área da saúde que ela esteve envolvida nesse tipo de atividade. 41 pessoas foram mortas em um ataque a uma escola em Uganda, numa região próxima à fronteira com o Congo. Autoridades locais acusaram um grupo rebelde ligado ao Estado Islâmico de realizar o atentado. A maioria dos mortos era de estudantes com idades entre 13 e 18 anos. Segundo a polícia, cerca de 20 rebeldes trancaram e incendiaram um dormitório da escola onde os adolescentes estavam.
Na sequência, atacaram outras vítimas com facões e armas de fogo. O grupo ainda sequestrou 6 pessoas antes de fugir. O exército de Uganda disse que os suspeitos entraram em um parque florestal na República do Congo. O governo da Ucrânia tenta evitar um surto de doenças em regiões afetadas pelo rompimento de uma barragem há quase 2 semanas. A destruição da barragem provocou a morte de pelo menos 25 pessoas. Outras 17 estão desaparecidas. Além disso, as autoridades ucranianas temem um surto de doenças como leptospirose, cólera e hepatite por causa da água contaminada. Hoje, líderes de países africanos se encontraram com o presidente Vladimir Putin na Rússia. A missão tem como objetivo intermediar acordos para o fim da guerra. 40% de todo o lixo produzido no Brasil ainda vão para lixões a céu aberto. Mas um plano do governo determina que aterros irregulares sejam desativados até o ano que vem. E no Rio de Janeiro, um depósito clandestino segue operando, mesmo com a proximidade do fim do prazo. A montanha aumenta a cada dia. São toneladas e mais toneladas de material despejado irregularmente. Durante 30 dias, o helicóptero da Record TV flagrou caminhões descarregando de tudo um pouco, de entulho a lixo orgânico. O depósito fica em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, perto de uma das áreas mais carentes da Cidade de Deus, mas também de prédios de alto padrão. A fumaça tóxica provocada pela queima das substâncias vai longe e invade os imóveis. Hoje nós estamos presos nos nossos apartamentos e hoje sufocados. Não dá nem para ligar o ar-condicionado porque entra a fumaça. Esta semana, agentes da prefeitura começaram a instalar barreiras de concreto para impedir o acesso de caminhões. Aquilo é um lixão, está trazendo degradação para o meio ambiente, está trazendo transtorno para os moradores e o poder público tem o dever de corrigir esse problema. Segundo a prefeitura, a área onde o material é descartado ocupa terrenos privados. Os proprietários já foram identificados e notificados. O Ministério Público investiga o caso. A destinação inadequada para lixões representa 40% do total de resíduos coletados no país. São 30 milhões de toneladas por ano que vão para aterros irregulares, o suficiente para encher 765 estádios do Maracanã. São impactos severos para o meio ambiente e para a saúde de 77 milhões de brasileiros. O chorume gerado pelos resíduos pode contaminar o solo e os lençóis freáticos. E há risco de aumento de doenças, dengue e leptospirose, por exemplo. Representantes das associações de moradores de Jacarepaguá montaram um dossiê sobre o problema, que, segundo eles, se arrasta desde 2013. Nesses últimos 10 anos, começou pequeno e veio crescendo. Hoje já está atingindo uma população de aproximadamente 50 mil pessoas da redondeza. Os moradores ainda entregaram imagens feitas com drones. O cenário é desolador. Para que os municípios, que são os responsáveis pela coleta, consigam destinar o lixo para aterros regulares, a determinação é que todas as prefeituras cobrem pelo serviço. No Rio de Janeiro, a coleta é gratuita. Para este especialista, acabar com os lixões será uma tarefa difícil, inclusive no Rio de Janeiro. É um desafio muito grande para o país e para os governantes tentar implementar políticas públicas voltadas para isso, para que realmente a gente consiga dar uma destinação melhor e extinção desses lixões. Quem mora perto do lixão de Jacarepaguá exige que medidas sejam tomadas com urgência. Precisa agir antes que fique mais sustentável do que já está hoje. Porque hoje já está tudo muito grave, tudo muito sério e precisa ter esse esforço conjunto de todos para corrigir isso. A seguir, você vai ver que um relatório da Polícia Federal revela que ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro esteve nos atos de 8 de janeiro. Presidente Lula oficializa a cidade de Belém como sede da Conferência do Clima da ONU em 2025. Queimadas em Goiás tiveram redução de 23% esse ano, o que pode estar relacionado ao fenômeno Laninha, que prolongou o período chuvoso. Casos de síndrome respiratória grave em crianças crescem em 8 estados brasileiros.
Um dos ex-assessores diretos do ex-presidente Jair Bolsonaro esteve nos atos golpistas nas sedes dos três poderes em 8 de janeiro. É o que aponta a Polícia Federal em relatório já enviado ao Supremo Tribunal Federal. O relatório faz parte da investigação que encontrou no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro na presidência, instruções detalhadas para um golpe de Estado depois da eleição do ano passado. Em conversas telefônicas de Cid, a polícia encontrou um diálogo entre ele e outro ex-assessor direto de Bolsonaro, Luiz Marcos dos Reis, sargento do Exército. Em 13 de novembro do ano passado, eles falaram sobre as manifestações em frente ao quartel de Goiânia. À época, Cid estava cotado para assumir o comando do batalhão, mas a posse foi revogada pelo comandante do Exército, Tomás Paiva. Ao ser questionado sobre a manifestação, Mauro Cid diz: mais fácil ajudar os caras do que tirar de lá. Os agentes também identificaram que Reis participou dos atos de vandalismo aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro. Ele compartilhou imagens da invasão ao Congresso com contatos que mantinha no telefone. Em uma das mensagens, Reis afirma: eu estou no meio da muvuca. Não sei o que está acontecendo. O bicho vai pegar. Em seguida, o sargento enviou um áudio na mesma troca de mensagens que a PF transcreveu. Entraram no Planalto, no Congresso, Câmara dos Deputados, entrou no STF e quebrou, arrancou as togas lá daqueles ladrões. Arrancou tudo. O bicho pegou hoje aqui. Depois de deixar o local, o ex-assessor presidencial ainda escreveu em um grupo de mensagens: já cheguei em casa, o recado foi dado. Reis foi um dos presos pela PF em maio na operação que apura a suposta fraude em cartões de vacina do ex-presidente Bolsonaro, da filha dele e de assessores. Fontes ligadas ao caso com quem conversei afirmaram que o sargento deve ser convocado a prestar depoimento nas apurações dos atos de vandalismo em 8 de janeiro. O relatório aponta ainda uma conexão entre a mulher de Cid, Gabriela Santiago, e Ticiana Vilas Boas, filha do ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. Elas defendiam que o resultado das eleições não fosse reconhecido. O presidente Lula entregou hoje no Pará unidades do programa Minha Casa Minha Vida e oficializou Belém como sede da COP30, a 30ª edição da Conferência do Clima das Nações Unidas. O presidente chegou a Belém ontem à noite. Hoje pela manhã, Lula seguiu de helicóptero até a cidade de Abaetetuba, onde entregou 222 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Com o presidente estavam o ministro das cidades, Jader Filho, e o governador do Pará, Helder Barbalho. No discurso, o presidente destacou a retomada de obras federais no país. Na sequência, o presidente Lula e a comitiva seguiram para Belém. Na companhia Docas do Pará, o presidente Lula participou da cerimônia de anúncio oficial da realização da COP30 na capital paraense. Pela primeira vez, a Amazônia vai sediar o mais importante evento mundial sobre mudanças climáticas. Até 2025, obras para a melhoria de serviços e estrutura da cidade devem ser feitas em parceria entre os governos federal e estadual. O governo federal não vai medir esforços para que a gente ajude tanto a Prefeitura de Belém quanto o governo do Estado, para que a coisa possa acontecer. Aqui vai ter que ter muita coisa nova, aqui vai ter um sistema de transporte elétrico, porque não pode ter transporte poluente. Aqui vai ter que ter aqui nós vamos ter que melhorar muito a qualidade do saneamento básico dessa cidade. Aqui nós vamos ter que cuidar de alguns igarapés que estão aqui, coisa feia, e aqui a gente vai ter que continuar cuidando do povo. Ontem, o presidente já havia assinado o decreto que regulamenta a gestão e a administração de benefícios do programa Bolsa Família. A partir de segunda-feira, o governo federal inclui na cesta de benefícios um adicional de R$ 50 por dependente de 7 a 18 anos e a grávidas e lactantes. No norte do país, Lula também liberou o início das obras do Porto Futuro 2, na área portuária de Belém, além do convênio para a reforma do Complexo do Ver-o-Peso e a construção do Parque Urbano São Joaquim. Da cerimônia, Lula seguiu para um almoço fechado com lideranças políticas e autoridades. No fim da tarde, o presidente retornou para Brasília.
Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden participou hoje do primeiro comício político desde que anunciou a intenção de concorrer à reeleição. Biden discursou para apoiadores no estado da Pensilvânia. Durante o evento, ele destacou a queda da taxa de desemprego no país e o recuo da inflação nos Estados Unidos. A eleição presidencial está marcada para 24 de novembro do ano que vem. O primeiro grande evento do democrata acontece um dia depois dele cometer uma gafe, enquanto falava num evento em Connecticut. Biden encerrou o discurso com a expressão God Save the Queen, que significa Deus salve a rainha. God save the Queen, man. O termo é usado para se referir à realeza britânica e não tinha nenhuma relação com o evento. E veja a seguir, sobrecarga e pouco tempo para se cuidar. Aumenta o número de mulheres que sofrem infarto no Brasil. Ataques violentos em grupo preocupam motoristas e moradores do centro de São Paulo. Há quase uma semana, Mato Grosso do Sul registra a sensação térmica negativa nas primeiras horas do dia. Segundo a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal, o frio já matou mais de 1.000 cabeças de gado, a maior parte na região do Pantanal. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que nas últimas semanas houve uma redução no número de roubos e furtos no centro da capital. Mas os flagrantes continuam. Nesta semana, um motorista invadiu a calçada e atropelou o homem que teria roubado o celular dele minutos antes. Os crimes não têm hora para acontecer. À noite ou em plena luz do dia, os flagrantes são frequentes na região central da maior cidade do país. Episódios de violência como esse, num dos cruzamentos mais movimentados da capital. Tudo começou naquele semáforo a cerca de 100 metros daqui. O motorista teve o celular roubado. O ladrão fugiu pela calçada. O motorista então começou a seguir o criminoso mesmo na contramão. Quando chegou nessa esquina, ele manobrou o veículo e subiu na calçada também. O bandido tentou fugir para cá, só que não conseguiu e foi atropelado. O carro só parou ao se chocar com esse poste. Tudo isso foi registrado pelas câmeras de segurança. As imagens são fortes. O assaltante é atingido em cheio pelo carro. Quando o motorista desce, é agredido por outros homens do grupo. Eles também destroem o veículo e aproveitam para roubar tudo o que encontram. O motorista corre para se proteger e se abriga numa farmácia, enquanto as peças do carro e os pertences são saqueados. O Maurício viu tudo. Ele estava na farmácia quando o motorista entrou. Ele saiu correndo, caiu aqui, eu levantei ele, mais ou menos umas 20 pessoas querendo bater nele. O homem atropelado foi socorrido e encaminhado ao hospital. Ele foi preso em flagrante por furto de celular. Segundo a Polícia Civil, a versão do atropelamento contada pelo motorista do carro será avaliada durante a investigação. Para este especialista, os ataques em grupo mostram que os criminosos se sentem à vontade para agir, sem qualquer repressão. Esse tipo de ataque em bando, se ele não for coibido de uma maneira eficiente, ele tende a progredir, ele tende a ampliar. Isso é um sinal que eles não estão se intimidando. Existem imagens de câmera que ajudam a identificação desses infratores. É um trabalho conjunto, portanto, da PM com a Polícia Civil. Semana passada, na mesma região, um motorista de aplicativo foi cercado quando passava por uma rua tomada por traficantes e usuários de drogas, que começaram a atacar o veículo. Eles usaram pedras e pedaços de madeira. Só pararam com a chegada de um policial. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que os roubos na região caíram 34% desde a implantação de um sistema de monitoramento há 11 semanas. Os furtos também tiveram queda, de 17%. Não pode, em hipótese alguma, deixar o crime crescer. Prende sim, volta à rua, prende novamente. A polícia tem que fazer esse trabalho permanentemente. A prevenção é também intimidatória aos infratores. Em Mato Grosso do Sul, animais estão morrendo de frio por causa das baixas temperaturas. Nesta fazenda em Corumbá, na região do Pantanal, funcionários precisaram acender uma fogueira para aquecer o rebanho de gado. Apesar de saudáveis, animais ainda filhotes que não resistiram ao frio acabaram morrendo de hipotermia. Um trator foi usado para recolher as vacas espalhadas pelo pasto.
Em Batayporã, mais animais amanheceram mortos num assentamento rural. Há quase uma semana, Mato Grosso do Sul registra a sensação térmica negativa nas primeiras horas do dia. Segundo a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal, o frio já matou mais de 1.000 cabeças de gado, a maior parte na região do Pantanal. O prejuízo aos produtores rurais ultrapassa os 3 milhões de reais. Nós temos uma temperatura estável, aí depois entrou a frente fria, então teve uma queda de quase 30 graus na temperatura, e depois a mínima foi em torno de 6 graus e a máxima durante o dia de 9. Então uma situação assim de estresse, vamos dizer, e chuva ainda, e realmente é um problema sério. A suplementação alimentar antes da chegada de uma frente fria pode ser a alternativa para evitar a morte do rebanho de gado. O tecido adiposo ele é como se fosse um cobertor térmico desses animais. Então, você já antever e se preparar para essas condições é de extrema importância. Esse frio todo é assunto para a nossa previsão do tempo. Vamos saber como vai ser o domingo, depois de uma semana marcada por chuva e ressaca. Boa noite, Lidiane Sayuri. Boa noite, Renata. Olha, com tempo firme na maior parte do Brasil, viu? Boa noite para você, boa noite, Fara, boa noite a todos que nos acompanham. As imagens de satélite mostram que há poucas nuvens no sudeste e no extremo norte do Brasil. Temos uma frente fria no sul da Bahia, que deve causar chuva persistente entre o Espírito Santo e o Recôncavo Baiano. Em todas as áreas claras aqui do mapa, domingo ensolarado, com frio na metade sul. Dessa região de fronteira com o Uruguai até o interior do Paraná e na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, chance de geada com temperaturas abaixo de 0. Em Florianópolis, máxima de 21 graus. Em Belo Horizonte, faz até 25. Em Campo Grande, 20. Em Salvador e em Manaus, 28. 30 em Fortaleza e até 29 em Porto Velho. Em Curitiba e em São Paulo, possibilidade de neblina nos próximos dias, com mínimas de 5 e de 11 graus. No Rio de Janeiro, chance de chuva fraca e máxima de 27. Em Goiânia, o ar fica seco. O domingo começa com 13 e à tarde faz até 27 graus. Vamos então ao Tempo Delivery e a gente começa atendendo ao Andrei, que é de Boa Vista, Roraima. Lid. Vamos para lá. Andrei, boa noite para você. Olha, sem grandes mudanças nos próximos dias. O sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora. Amanhã, máxima de 28. Na segunda, faz 30 e na terça, até 31. O Ricardo tá doidinho para saber quando é que vai esfriar de verdade em Uberlândia, Minas Gerais. Puxa, Ricardo, vamos lá. Olha só, 11 graus logo cedo, para mim, já é bastante frio, tá? E é com essa temperatura que você vai começar o seu domingo. À tarde, faz até 26. O mesmo cenário na segunda e na terça. Frio logo cedo e à noite, com tarde quentinha. Agora, dias inteiros com baixas temperaturas não devemos ter esse ano por aí, tá? Faça como eles e peça Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Renata, Fara, bom domingo para vocês. Obrigada, Lid. Bom fim de semana, Lid. Pelo menos 8 pessoas morreram por causa das altas temperaturas no México. A maior parte das vítimas teve insolação. Em algumas regiões, como na capital, a Cidade do México, os termômetros ultrapassaram 35 graus Celsius. Essa já é a terceira onda de calor no país este ano. E, segundo os meteorologistas, deve durar pelo menos mais 2 semanas. A onda de calor histórica que atinge todo o hemisfério norte tem prejudicado a agricultura em países da Europa. O risco de novos acidentes florestais também preocupa as autoridades. Pois é, e perto do fim, a primavera deste ano registrou recordes de temperaturas, mudando o cenário em muitas cidades. O silêncio e a lagoa deserta quase tornam irreconhecível o município de Fuente de Piedra, na província de Málaga, na Espanha. Essa lagoa, hoje quase sem água, era considerada o paraíso dos flamingos. Todos os anos, milhares de aves usavam a reserva natural para chocar os ovos. Mais de 200 mil filhotes de flamingo nasceram e viveram por aqui desde 1984, quando a área foi criada. Por causa da seca, agora poucas aves são vistas na região. Esse morador lamenta o prejuízo para o meio ambiente e para a cidade, que recebia turistas que queriam ver de perto os animais. É uma pena.
A Espanha teve a primavera mais quente em mais de 70 anos, com temperaturas acima da média, passando dos 40 graus Celsius. A estação mais quente do ano só começa na semana que vem aqui no hemisfério norte, mas Portugal já sofre as consequências da seca na agricultura e também com os riscos das queimadas. O país segue em alerta e, de acordo com especialistas, nesse verão os termômetros vão voltar a bater recordes. Uma realidade que atinge todo o continente. No norte da Europa, na Dinamarca, quase 90% do território está em situação de seca desde maio. Esse agricultor confere a toda hora a previsão do tempo no celular, na esperança da chegada da chuva. O tempo seco prejudicou a plantação de cereais e a criação de porcos. Outros países nórdicos, conhecidos pelo clima ameno, também sofrem as consequências das mudanças climáticas. Países como Finlândia e Suécia também estão sendo afetados pela seca. As autoridades pedem que a população evite o desperdício de água. Mas ao contrário do resto do Brasil, as queimadas em Goiás tiveram redução neste ano. A explicação pode estar no fenômeno Laninha, que prolongou o período chuvoso. Focos de incêndio como este são frequentes nesta área de chácaras em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. Os bombeiros têm trabalho para controlar as chamas e impedir que o fogo se espalhe ainda mais. Quanto mais seco está o clima, maiores são os riscos. A gente está saindo de um período chuvoso, onde a vegetação vai passar por um longo período de desidratação, ficando bastante favorável à queima. Nessa época do ano, os chamados para combate a incêndios aumentam em todo o país. Mas, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Corpo de Bombeiros, o estado de Goiás está na contramão do restante do país quando se trata de queimadas. Enquanto no Brasil o número de queimadas aumentou 33% no último ano, em Goiás houve queda de 23%. Segundo especialistas, a explicação está no fenômeno climático conhecido como Laninha, que prolongou o período chuvoso na região. O mato ele ainda continua crescendo porque tem chuva. Nós temos aí capim bem grande, né? Vegetação mais robusta por conta dessas chuvas um pouco tardias. Mas não se pode baixar a guarda. Com a chegada do inverno, os cuidados precisam ser redobrados. Falando dessa vegetação que ficou maior, né, agora, então ela vai ficar, a tendência dela ficar mais seca. Então favorece sim agora um aumento de queimadas. E por falar em cuidados redobrados, com a chegada do inverno na próxima semana, fica o alerta aos pais. Os casos de síndrome respiratória aguda em crianças já crescem em 8 estados do país. E especialistas reforçam a importância de vacinar os filhos e manter cuidados com a higiene nessa época do ano. Hoje o Pedrinho está alegre e cheio de energia. Mas há pouco tempo, ele e a mãe viveram dias de angústia no hospital. Por causa de um resfriado, o menino precisou tomar antibióticos. Menos de um mês depois, voltou a ter os mesmos sintomas, que evoluíram para uma pneumonia, a ponto do Pedrinho ficar 11 dias em uma UTI. Vai entubar, o caso dele é muito grave, tem derrame pleural, vai precisar fazer cirurgia para drenar o líquido. Foram 11 dias muito difíceis. Em casa, ele ainda toma alguns remédios para se recuperar totalmente. Às vezes dá alguma coriza, dá um pouquinho de tosse, uma inalação, às vezes com corticoide, né? No outono e no inverno, que vai começar na semana que vem, as temperaturas mais baixas favorecem a circulação de vírus que podem provocar doenças respiratórias graves. O principal motivo de internação de crianças nessa época. Em São Paulo, a ocupação média de leitos pediátricos passa de 79% nos hospitais administrados pelo governo do estado. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, os casos de síndrome respiratória aguda estão crescendo em 8 estados brasileiros, todos no norte e nordeste do país. Os principais sintomas são febre, tosse seca, dores no corpo e dificuldade para respirar. A infectologista Rosana Ristman diz que os números têm relação
com a volta à rotina normal, depois do período de isolamento e de mais cuidados na pandemia, como o uso de máscaras. Crianças que hoje estão adoecendo, elas não tiveram o contato natural com esses vírus nos anos de pandemia. Então você acaba acumulando um número de crianças que ainda não estão imunes para isso e elas estão agora se expondo e acabam tendo um número maior de casos mais graves. A infectologista também alerta para a queda da cobertura vacinal, que diminui a proteção das crianças contra os vírus. A mais importante, na minha opinião, hoje é a vacina de influenza, que é a gripe. 2 Covid, 3 pneumococo. Manter esses níveis elevados de vacinação, melhor para todo mundo. Mais de 9 milhões de brasileiros estão desempregados, segundo os dados mais recentes. E para quem tem mais de 50 anos, a recolocação é ainda mais difícil. O Marcelo tem 53 anos e trabalha como garagista nesse prédio em Brasília. Ele já trabalhou como supervisor operacional, ganhando o dobro do que recebe hoje. Ele conta que com o avançar da idade, as oportunidades profissionais pioraram. Para a gente que já tem uma certa idade, torna-se um pouco mais difícil, a oportunidade é menor. E aí o senhor teve que ir para uma função abaixo do que o senhor tinha antes? Sim, com certeza. A gente tem família e não pode ficar parado, né? Essa é a realidade de muitas pessoas acima de 50 anos no Brasil. Uma pesquisa feita com 200 empresas revelou que 78% delas têm barreiras para contratar pessoas com mais de 50 anos. E só de 6 a 10% dos profissionais dessas empresas estão acima dessa idade. Os 50 a mais hoje são 10% ou até menos do que isso na força de trabalho, apesar de serem 28% da população brasileira, principalmente por causa do preconceito etário, o famoso etarismo, que por trás disso tem um estereótipo muito grande dessas pessoas estarem defasadas. Neste restaurante, o dono conta que poucas pessoas com mais de 50 anos procuram emprego no local. É raro aparecer uma pessoa aqui com 50, mais de 50. Eu não sei se é porque o serviço é mais puxado, né? É mais pesado, fica mais tempo em pé, entendeu? Aí o jovem prevalece mais. O Cleiton brinca sobre como se manter no mercado com mais de 50 anos. Os novinhos são preguiçosos, né? Não querem trabalhar, então tem que ficar os velhos. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Roberto Cabrini revela detalhes da briga entre Gabriela Cavalim e Antony Santos. Ela acusa o jogador da seleção de violência doméstica e conta detalhes nunca antes revelados do que aconteceu entre os dois. Que sequelas você guarda de tudo isso? Diversas. O surto de febre maculosa que assusta os brasileiros. Que doença é essa que é transmitida por um carrapato? Por que ela pode ser fatal? E a história de quem perdeu a vida sem saber que estava com a doença. Uma dupla sertaneja que não existe, mas lançou uma música novinha em folha. A parceria póstuma entre Marília Mendonça e Cristiano Araújo. Quais os limites para o uso da inteligência artificial? Um encontro emocionante com Vanderleia. Numa viagem no tempo, ela relembra os grandes momentos da carreira. Revela segredos da Jovem Guarda. Todo mundo fala assim, Erasmo Carlos e Roberto Carlos foram apaixonados por Vanderleia. E mostra por que se tornou a ternurinha do Brasil. Amor com que sonhei. É no Domingo Espetacular. Depois do Canta Comigo. Agora um alerta, porque subiu 62% o número de mulheres que infartaram no Brasil nas últimas 3 décadas. É importante prestar atenção no próprio corpo. A dor no peito não é o único sintoma que exige atenção. Há 5 anos, a Vânia teve um infarto e só soube 3 dias depois. Ela conta que um dia acordou angustiada. A filha e o genro notaram que o rosto não estava com a mesma expressão alegre de costume e foram com ela ao hospital para medir a pressão. Fiz o procedimento do eletro e aí a enfermeira já disse, olha, fica bem calma, não se mexa. Foi até o médico, levou o papel, ele veio e constatou que eu estava infartada. Uma das artérias do coração estava quase toda entupida.
A cirurgia para desobstruir o coração durou 12 horas. Apesar da família ter histórico de pressão alta, a Vânia nem desconfiou. Até os 59 anos, não tinha passado por tratamento médico. A aparente falta de sintomas de infarto em mulheres também pode aumentar o risco de complicações. A gente sempre associa a doença à dor no peito, mas no caso das mulheres, existem outros sintomas como dor nas costas, no pescoço, cansaço, enjoo e vômito. As artérias coronárias da mulher elas são mais tortuosas e elas são mais finas. Isso faz com que os sintomas de infarto sejam diferentes, além também do papel da parte hormonal, que também faz com que esses sintomas sejam diferentes. Ela cuida primeiro da casa, do trabalho e dos filhos, para depois pensar nela e no que está acontecendo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a incidência de infarto aumentou mais de 60% entre as mulheres de até 46 anos nas últimas 3 décadas no Brasil. E na faixa etária dos 50 aos 69 anos, o número quase triplicou, com alta de mais de 170%. A rotina corrida, a alimentação ruim e a falta de exercícios ajudam a explicar esses números. Para a Vânia, agora, viver é ainda melhor. Ainda não acabou o que eu vim fazer. O pessoal vai ter que me aguentar muito ainda. É isso que eu espero. A partir do ano que vem, o governo federal deve restringir os voos que chegam ao Rio de Janeiro pelo aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade. Por lá, só vão pousar aviões vindos de São Paulo ou de Brasília. Os outros voos vão aterrissar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. As distâncias entre os dois terminais e os bairros mais procurados pelos turistas são bem diferentes. E quem desembarcar no Galeão pode ter um custo maior para chegar à Zona Sul, onde os turistas costumam ficar. O sobe e desce de aviões no Rio de Janeiro vai mudar. Eu acho que não vai ser bom, que tinha que dar prioridade também para quem está vindo de outros locais, pela distância que é. Mas na prática, o que isso vai representar? Basicamente tempo e alguns reais a mais. É uma questão assim que se tornaria caro para a gente que é turista, que vem a passeio, né? Acaba que para a gente o custo se torna maior. Atualmente, quem desembarca no aeroporto Santos Dumont tem algumas vantagens. É o aeroporto mais próximo dos bairros da Zona Sul, como Copacabana, Ipanema e Leblon. Uma facilidade que traz benefícios para o bolso do passageiro. Trajetos mais curtos, corridas mais baratas. De táxi do Santos Dumont para Copacabana, o passageiro paga em média R$ 35. Pelo aplicativo de transporte particular, cai para R$ 25. É praticamente uma linha reta passando por uma avenida. Em 10 minutos, já se pode ver a praia de Copacabana. Bacana é chegar perto de onde você vai ficar. Essa que é a intenção. A alteração que vai mexer com a vida de uma multidão de passageiros deve começar a partir do ano que vem. O Santos Dumont pode perder metade dos 10 milhões de passageiros anuais. Em compensação, a expectativa é que o movimento do Galeão cresça 50%. O momento está bem parado, assim, sempre fica assim, mas com essa mudança vai ser melhor para a gente. Sair do Galeão é diferente. A tarifa para Copacabana é bem maior. Custa em média R$ 104 e em média 45, 50 minutos. Outra opção para sair do Galeão para a Zona Sul sem ser o táxi é o serviço de aplicativo. A tarifa é 50% mais barata, mas ainda assim mais cara do que se fosse lá do Santos Dumont. Vamos então fazer essa viagem. Agora são 22 quilômetros até Copacabana. Esse trajeto é mais do que o dobro em relação à saída do Santos Dumont para a Zona Sul. Mas tem uma particularidade, a gente passa pela linha vermelha e, consequentemente, vizinha ao Complexo da Maré, uma área de risco dominada pelo crime organizado. Para esse especialista, a redistribuição dos voos é fundamental para equilibrar o movimento nos dois aeroportos e vai dar uma nova dinâmica para a cidade. O Galeão vai melhorar, vai trazer mais negócios, vai trazer mais passageiros internacionais para isso, porque você vai ter outras ligações com o mundo, caso que estão todas sendo concentradas em São Paulo hoje em dia.
Você vai conhecer agora uma ilha que fica muito perto de uma das maiores metrópoles do mundo, mas distante o suficiente para mudar completamente o cenário frenético. Um território sem carros, barulhos ou moradores e que faz parte da cidade de Nova York. Em apenas 8 minutos, o caos da maior metrópole americana se afasta. E pelas águas da Bahia, o visitante é levado até um oásis, sem arranha-céus ou trânsito. Aqui há apenas o necessário para relaxar. Bem-vindos a Governors Island, ou Ilha dos Governadores em português. O local fica a menos de 1 quilômetro do sul de Manhattan. Um catamarã faz o transporte a cada meia hora por $4 por pessoa, cerca de R$19. Por lei, ninguém mora na Governors Island, mas desembarcam aqui cerca de 1 milhão de visitantes por ano. A infraestrutura vem sendo desenvolvida aos poucos. Há 2 anos, um moderno spa abriu as portas e começou a receber o público, em um contraste com instalações erguidas no final do século XIX. O ritmo é mesmo diferente. Limite de velocidade é o que for possível com as bicicletas de aluguel. Há 11 quilômetros de ciclovias. Nova-iorquinos cansados do inverno aproveitam o sol ao máximo. Com quase 700 quilômetros quadrados de área, Governors Island já foi um dos pontos mais importantes na proteção da Bahia. Britânicos e holandeses foram os primeiros donos das terras. A ilha recebeu esse nome porque, na época em que os Estados Unidos eram colônia, o local servia de acomodação para governadores da coroa britânica. Mas 3 fortes, construídos a partir de 1783, garantiram o domínio em mãos americanas. Além de respirar história, aqui o visitante encontra um ponto para lá de privilegiado. Dá para admirar do mesmo local a Estátua da Liberdade, a região de New Jersey, a ilha de Manhattan e logo ali adiante, a ponte que faz ligação com o Brooklyn. Wendy e Hector visitam a ilha pela primeira vez, mesmo morando em Nova York há 40 anos. Sim, relajada, tranquila, claro. É calmo, tranquilo, tem bons restaurantes, passamos um bom tempo aqui, afirma. Sim, cruzar mares. Já sob o comando dos Estados Unidos, a ilha foi usada como quartel-general militar durante a Segunda Guerra Mundial. Havia até espaço de prisão para soldados que não cumpriam as ordens. A última instalação foi uma base da Guarda Costeira no fim dos anos 90. Depois disso, a ilha fechou por quase 10 anos e só reabriu em 2005, quando o público finalmente pôde aproveitar esse gigantesco parque ao ar livre. Este é um dos passeios preferidos das escolas, já que mistura diversão e conhecimento. Há espaço para obras de arte como esta, ao som incessante de correntes, para lembrar dos navios que transportavam escravos. A ilha faz parte da cidade de Nova York, mas o Warren diz que trabalhar aqui, mesmo num bar, é bem diferente. Aqui eu sinto meus ombros relaxados. Em Manhattan é muito mais estressante, conta ele. Um dia apenas talvez seja pouco para conhecer todas as trilhas e belezas. Mas se puder vir a Nova York, programe-se, porque vale muito a pena ficar por aqui até o último raio de sol. E o Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com os melhores momentos da série Reis e em seguida tem A Grande Conquista. Boa noite para você. Uma excelente noite. Aproveite seu domingo.